de infância. Nós estamos a assistir à construção de uma debacle nacional. Nós estamos a montar uma escola, teoricamente, e por ironia da estupidez, é possível chegar ao fim, entrar na universidade sem saber escrever quase. Estamos a mentir às pessoas, não estamos a dar um futuro aos nossos jovens. Pior do que isso, estamos a construir uma sociedade montada na fachada. Temos um governo que vive de fachada, temos o primeiro-ministro que vive, parece Alice no País das Maravilhas, ele fala de um país que não é o nosso, de facto, mas vivemos para o penacho, vivemos para o exterior. Estamos a construir e estamos a formar ou a deformar gerações que vão ser o futuro desta nossa terra, que estão a crescer sem bases, que estão a crescer sem valores, que estão a crescer dentro de uma sociedade que está montada no ter pelo ter e que esqueceu o ser pelo ser. E o ser pelo outro e o ser com o outro. Eu tenho que ter coisas. A minha família está montada para ter, num tempo e numa estrutura social, económica e de trabalho que não existe. Eu vivo, as nossas crianças, reparem o que está a acontecer. Nós estamos a pagar faturas altíssimas. Estamos a pagar e vamos pagar uma fatura tremendamente pesada. E muito brevemente, nós estamos a criar gerações de monstros. Nós estamos a criar gerações de jovens sem memória. Estamos a criar gerações de gente sem história. E quando a memória e a história não se encontram, nós temos os cataclismos sociais. As nossas crianças, desde os 3 meses, estão nos berçários, nos infantários, na escola, porque têm que estar, porque os pais precisam desesperadamente de ter 2 e 3 empregos para sobreviver. Os nossos velhos não têm espaço em casa, porque se tiver o avô lá em casa tem de ir frigorífico para a varanda. E os nossos velhos estão nos depósitos de velhos. Repara que a história dos novos e a memória dos velhos não se encontram. As crianças não têm avós. As crianças não têm sequer pais. O pai e a mãe têm que trabalhar desesperadamente 25 horas por dia, se for preciso. É esta estrutura por dentro que precisa de mudar. É a partir da base, é a partir da educação. Nós estamos a pagar outra das faturas grandes, e são tantas as que temos que pagar. Estamos a pagar uma fatura de um peneirismo nacional que entrou a seguir ao PREC e que resolveu acabar com as escolas profissionais. Estamos a pagar essa fatura. As escolas industriais desapareceram, as escolas comerciais desapareceram. Desapareceram os técnicos, não somos técnicos de coisa nenhuma. Hoje um jovem sai do liceu, não sabe fazer rigorosamente nada. Temos a brincadeira dos cursos técnico-profissionais, que também são mais fachada do que outra coisa. E temos uma população inteira de gente desqualificada. Nós somos os limpadores do mundo. Os portugueses, quando vão para a imigração, continuamos a ser os limpadores do mundo. Continuamos a despejar os caixotes do lixo da Europa e da América do Norte. Não temos formação para mais, se calhar. É tempo de deixar de discutir trocos. Nós perdemos tempo a discutir trocos. Perdemos tempo a discutir jogos de poder. É o tempo da vergonha dos nossos políticos. É o tempo da vergonha da falta de liderança na nossa terra. Não temos líderes, não temos gente capaz de criar uma consciência nacional. Temos vergonha da nossa história. Meteram-nos na cabeça que era pecado termos a história que temos. Temos vergonha da nossa história. Crescemos coletivamente sem memória. E o destino é sermos comandados. Se calhar não é muito positivo o confronto com a memória. Deixa-me só lembrar que esta semana visitei a exposição dos 100 anos da República, que está na Corredoria Nacional, e é impressionante a atualidade de alguns textos de diagnóstico dos problemas sociais e económicos do país. É incrível a atualidade que tem problemas. Não falamos de dívidas de 1.000 milhões de euros, mas fala-se de dívidas que asfixiavam o Estado, na altura de 19 contos. Mas os problemas de analfabetismo são exatamente os mesmos e, por isso, o confronto com a história é doloroso. Exatamente porque nos recusamos a fazer memória na história. Um povo que esquece a sua história, que não faz memória da história, repete os mesmos erros. E nós estamos, ironicamente, um século depois, a reviver o que os nossos antepassados viveram ao tempo da Primeira República. Que nasce de um sonho lindo, e que nasce num banho de sangue, infelizmente, mas nasce de um sonho bonito e, de repente, acorda-se no pesadelo. Acordamos e despertamos felizes e contentes com a alvorada de 25 de Abril e, se calhar, despertamos depois do pesadelo que foi já o 26.
a debacle e o cataclismo que foi a descolonização, tudo aquilo que nos aconteceu em termos nacionais, deste povo que tem capacidade de lutar, tem fibra para lutar, tem coração. Nós somos gente com coração. Falta-nos de facto líderes. Deixa-me recordar o Camões outra vez, quando ele diz: "Ó glória de mandar ao van cobiça, desse soberbo gozo que se atiça, dessa aura popular que a honra se chama." Temos sentados no poder gente peneirenta, da esquerda à direita. Continuamos atavicamente e estupidamente a pensar em critérios políticos de direita e de esquerda. Já não existe. Está podre. Acabem com isso. É ridículo. É folclore. Não temos dinheiro para pagar folclore. Não temos dinheiro para mandar cantar um cego. Temos a barraca com o submarino estacionado à porta. Brilhante. Nós temos ouvido a Igreja nos últimos tempos e há alguns concelhos, sobretudo no Norte, porque há concelhos onde a taxa de desemprego neste momento atinge 35% e a Igreja tem dito que estão a aumentar dramaticamente os pedidos de ajuda. A Associação de Supermercados avisava esta semana que, ao fim da noite, no fecho dos hipermercados, havia pessoas à procura no caixote do lixo de restos de comida e não estavam a falar em indigentes, deixaram isso muito claro. Sente-se na Igreja, tem ideia disso, um aumento também de ofertas de ajuda, de pessoas com consciência de que vai ser preciso ajudar no reforço do papel social da Igreja, ou não há essa consciência? Eu dizia que somos um povo com coração e estava a lembrar-me disso. Repara que, por exemplo, as últimas campanhas do Banco Alimentar contra a Fome têm aumentado proporcionalmente também em função do aumento proporcional das necessidades. A Igreja, neste momento, em Portugal e em muitos lugares do mundo, é a única estrutura organizada que está a ser capaz de dar pelo menos um sinal de esperança, pelo menos uma resposta ao nível do básico. E eu tenho muita pena que tantas e tantas situações de heroicidade diária de tanta gente normal e corrente, padres, freiras, religiosas, gente, leigos da Igreja, que diariamente e literalmente matam a fome a milhares de pessoas só nesta terra. É tempo também de mostrar o outro lado da medalha. Vivemos muito e gritamos aos escândalos da pedofilia dos padres, até às manigâncias de poder nos bastidores da Igreja. A Igreja é isto. É esta estrutura, é esta gente, são estes corações que são capazes de, neste momento, estar a ser resposta ao nível do básico do prato de sopa diário para tanta gente. Existe sobretudo isto, este coração a bater na história. E esta história que precisa de acordar para despertar mais corações que batam. Os caixotes do lixo estão a ser demasiado frequentados. Não se pode sonhar TGVs quando o meu povo está a comer nos caixotes do lixo. Não posso sonhar com outra ponte para o lado de lá do Tejo, quando a ponte para o meu irmão que passa fome ali ao lado está por construir. Há bocado, em brincadeira, antes de entrarmos no estúdio, dizíamos, se calhar a próxima promessa do Governo, uma vez que não se pode fazer a terceira ou a quarta, ou não sei o que, a travessia do Tejo, vamos mudar a capital para o Poceirão, e assim já podem fazer o TGV da capital para Madrid. Acordem, senhores. Estamos numa barraca com o submarino à porta. Que vergonha. Frei Fernando Ventura, muito obrigado por ter aceitado este convite do Jornal das 9. Fazemos agora uma pausa breve.